Olá, bom dia. São 6h10 da manhã do dia 4 de abril de 2024. É uma quinta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Havia naquele tempo, poderia até existir. Talvez outros desejassem assim definir. A questão é que a estrada estava ali. Cada um poderia, por si só, seguir. Outros poderiam desistir. Alguns poderiam pensar em ir. E tantas outras possibilidades, a depender do que cada um desejasse. Conseguir, construir, buscar ali, procurar. A questão é que a estrada, ali, diante de mim, olhando para o único caminho que Deus esteve a definir como bom para mim, eu estive a seguir. Passei ali, aqui, o passar. Sim, imagine se eu fosse um texto formal, trazendo o entendimento das coisas que eu poderia encontrar no fim da estrada. Um outro texto eu fosse preparar, falando sobre as coisas que realmente estavam lá. Eu poderia até o mesmo texto ali, o primeiro, colocar, sim, com o segundo no lugar. Se a confiança de Deus chegasse antes mesmo de na estrada eu pisar. Assim, eu apenas iria confirmar, sim, tudo aquilo que o primeiro texto sobre a estrada, o que eu iria encontrar. Eu posso esse texto enviar, sim, depois da estrada atravessar. Porque em nada eu pude mudar, eu tive que mudar. Encontrei exatamente aquilo que o texto estava a me falar, então não tem porquê um outro texto eu formar, estar aqui. A possibilidade de e a efetivação. Puxa vida. A questão é você saber, sim, buscar o caminho da razão. O caminho da razão é esse. Sim, é você, de fato, num caixão fechado está, não ter ideia, visão do que está a se passar, a luz no caixão penetrar e lhe falar: bom, você precisa de fato sair desse lugar. Todas as coisas que você for precisar, lá você pode ter certeza que eu estive a deixar. Além do mais, não precisa, carniça, você carregar. A estrada já tem carniça o suficiente para você lá botar. Então, tome aqui
essa gota de orvalho para a sua ossada você lavar. Aproveita para multiplicar essa gota, porque além de ossada você lavar, você tem que de fato a fábrica da vida. Você precisa ativar. É o momento de você, ser humano, virar. Santo. Não posso também deixar de falar. O osso, sim, aqui também nessa gota de orvalho vai ter o verniz para o seu avô, Josué, você honrar. Use o verniz para essa cara, você iluminar. Não tem por que a cara no sol não colocar. Você precisa de vitamina D tomar. Acabou essa história de você trancada ficar. Você tem o direito até de passear no shopping, se assim você desejar. E ali, se no caixão, eu de fato a escutar, sim, a estrada iluminada, sim. Não basta você, de fato, até apenas a visão da ossada alcançar. Você precisa escutar a estrada e tudo que a estrada tem para lhe dar. Sim, porque você precisa separar, sim, o que Eclesiastes diz, o que Lamentações tem, sim, para lhe ofertar, e Cânticos dos Cânticos. Tudo isso você precisa de fato observar em cada palavra que a luz estará lhe ofertar dentro de um ambiente que você não tem nem condições de respirar. Mas é a luz. É a luz que está ali falar sobre a estrada. Você não só ver a palavra, como você de fato se servir da palavra. E você confiar a ponto de você desejar do caixão se ausentar, com a consciência de que você vai poder a estrada pegar sem nenhum tipo de prejuízo causar. Porque você nunca foi carniça para com outras carniças você se juntar e causar, sim, prejuízo, jogar pedra em caixão para o caixão dos outros. Você de fato prejudicar. Sendo eu apenas o que Deus me deu. Eu pude certamente ser a filha de seu Agileu. E sendo eu filha de seu Agileu, aceitei o caixão. O caixão, sim, que o mundo me deu. A questão é você poder separar as coisas que o mundo pode e vai lhe dar. E você compreender que uma única gota de orvalho vai bastar para as coisas do mundo não pesar na sua vida de cunho particular. E você poder, no caixão que o mundo esteve a lhe dar, você poder ficar
respeitando o que a Escritura Santa tem para nos ofertar. Sim, ali, dentro do caixão, a imaginar o quão seria difícil. Sim, poder com o mundo lidar. A Escritura Santa a me visitar, dizendo: aqui no caixão, sozinha você está, sem direito de sentir, de pensar e de agir dentro de tudo isso que você está vendo aí. Mas pense que no mundo, nesse mundo aí, existem outras pessoas. E se existem outras pessoas no mundo, em condições que cada uma desejou ou foi obrigada a viver, a gente não pode mesmo o ar do mundo consumir. Pode faltar para alguém. A gente não pode mastigar o alimento que o mundo está a produzir. Pode faltar para alguém que no mundo quer estar. A gente não pode nem mesmo uma gota de água do mundo aceitar. Alguém pode ter sede, a garganta arrebentar. Não é correto. A gente tem que, de fato, sede passar, fome passar, frio. A gente tem que ficar aqui sem nada. Apenas com isso aqui. E isso lhe basta. Santo Deus. Posso basear, sim, a confiança, a fé, a determinação que eu teria que no caixão, é verdade, encontrar em cada profeta que a Escritura Santa tem enquanto fonte de sabedoria, para eu poder de fato acreditar que na estrada que Deus esteve de fato a me mostrar, que eu iria poder encontrar cânticos dos cânticos, Eclesiastes, Lamentações. O profeta Jeremias, quando estava lá no calabouço, no sofrimento profundo, o rei manda buscá-lo. E ele diz para o rei, diante dos questionamentos, para o rei pensar nas pessoas do lugar e procurar a vida das pessoas salvar. Assim ele teria o direito mesmo de ser chorado e lamentado. Mas o rei em nenhum momento quis em Jeremias acreditar. Nem o rei Joaquim, nem o rei Sedecias. Desejaram agir por conta própria, desconsiderando completamente aquilo que eles mesmos desejaram buscar. Porque eles desejaram, como o profeta está, para escutar o que o profeta tinha para falar. A visão além das muralhas. Se eu busco Deus para Ele me dar uma visão além do caixão, como é que eu vou desconsiderar? Se sou eu mesma que estou o tempo todo a buscar o que Deus tem para me dar. E vou agir por conta própria, vou sair do caixão e vou de fato barbarizar, aceitando tudo que o mundo tem para me dar.
Imagine se isso vai prestar. Imagine se eu vou poder depois justificar. Dizer que eu não estive de fato a prejuízo causar. Em primeiro lugar, o prejuízo está naquilo que eu mesma fui realizar. Quando eu quis com Deus estar e joguei tudo que Deus esteve a me dar em qualquer lugar. Já é um prejuízo e tanto. Tudo isso que eu fui com Deus buscar. E se estive a espalhar, será pedra de tropeço para qualquer pessoa e de qualquer lugar. Como eu não quis, pedra de tropeço virá. Todas as coisas que com Deus eu fui buscar, eu fui em mim mesma colocar como ponto da estrada. Para toda a estrada eu poder sedimentar de acordo com o que Deus esteve a me dar. Portanto, eu posso acreditar que eu vou poder mesmo, festejar bodas de Caná, sim, com cânticos dos cânticos lá, e toda a alegria a se manifestar. E se eu acredito que eu vou poder ali, de acordo com a estrada que Deus esteve a me dar, cânticos e dos cânticos e dos cânticos, cânticos dos cânticos e dos cânticos, como é que eu vou poder, na conveniência, lamentações, rejeitar? Sim, a passagem da vida de Jó é um exemplo e tanto. Quando ele diz para a esposa: se eu fui capaz de aceitar a felicidade que Deus esteve a me dar, como é que eu vou poder a dor rejeitar? Se eu quero a estrada que Deus tem para me dar, tem que ser com tudo que na estrada está. Para as coisas do mundo, em nenhum momento ocupar o lugar que as coisas de Deus deveriam estar. Acredito naquilo que eu desejei na minha vida realizar, enquanto ponto de partida e fundamento para a minha vida eu levar. Sem dar oportunidade, sem dar a oportunidade para a carniça eu virar. Podendo a minha vida levar com a gotícula de orvalho que Deus esteve a me dar. Porque ali iria estar tudo que na minha vida eu iria precisar. Para as coisas do mundo, nada na minha vida representar. Isso quer dizer que conceito que o mundo esteve a formar sobre vida, seja pública, seja coletiva, seja particular, isso nada para mim vai representar se vier de fato a confrontar com aquilo que é o meu sentido, enquanto escolha fundamentada naquilo que Deus esteve a me dar diante do caixão que eu fui obrigada a aceitar. E se fui obrigada a aceitar, foi como escolha. Escolha. Porque quando Jeremias, o profeta, foi falar com o rei, para ele, de fato, aceitar aquilo que poderia ser naquele lugar, para a vida das pessoas ele salvar,
Ele tinha a escolha de não fazer, mas como obrigação dele de fato pensar se foi o profeta buscar para a palavra de Deus escutar. Por quê? Porque de coisas do mundo pesar. Se busco Deus, eu tenho obrigação para com Deus. Se busco o mundo, deve ser do mesmo jeito, mas eu gosto. E busco Deus por escolha. Mas foi uma obrigação minha. Na medida que busco Deus como escolha, aceitar. No caixão, entrar. Considerando a minha escolha de cunho particular de viver para a realidade. Que na minha casa esteve a entrar e eu não ia de fato fingir para ninguém agradar. Isso quer dizer que eu posso colocar dente para quarar, porque nada do mundo na minha vida esteve a pesar mais do que o que Deus esteve a me dar. Então pude compreender que o fardo de Deus é leve. Quando a gente aceita o fardo de Deus carregar sem o do mundo, a gente deixar. Porque não adianta a gente reclusa, ficar deixando as coisas do mundo o tempo todo nos prejudicar. Na conveniência. A gente até reclamar. Se eu não quero que as coisas do mundo venham me prejudicar, eu devo, de fato, a minha boca usar para limite eu poder dar. E assim a ponte eu derrubar. Assim as coisas do mundo na minha casa não vão estar, já que a ponte eu estive a derrubar. O divino nunca me disse para eu mastigar ar. Quando a necessidade de Deus fosse de fato falar. Mas que eu teria que mastigar se a necessidade de Deus fosse ali me calar diante das coisas que o mundo estava a realizar e eu tinha que aguentar. Mas para isso se dar, eu não teria que viver de conveniência. Falar quando a conveniência viesse me visitar e me calar quando a conveniência. Isso não. Saber escutar o que a estrada esteve a lhe mostrar, enquanto visão de cunho particular. Aqui é o momento de você, na lareira, sim, como rei, esteve a sentar. E escute o que a estrada está a lhe falar. Agora, não
queira papiro queimar e depois querer a estrada de Deus pegar. Seja capaz de sentar defronte do rei e escutar todas as palavras que o rei esteve a rejeitar. Traga para o seu convívio de cunho particular, para saber reinar na sua vida particular e significar, sim, o que Deus colocou no altar, para você vivenciar. Sem dos outros você nada esperar. Também no profeta Jeremias, a gente pode encontrar a importância da gente saber, sim, o povo acompanhar, respeitando, como ele esteve a realizar. Falou conforme Deus esteve a lhe falar. Mas ele não ficou no lugar, não. Ele seguiu o povo. Mas em nenhum momento, ele viveu como o povo. Viveu como Deus lhe favoreceu. Então não é porque a gente está no meio das pessoas de algum lugar que a gente está a realizar a obra que os outros estão. Mas é a gente é preciso deixar claro no lugar, sim, o nosso conceito de escolha particular, para que não haja nenhum tipo de confusão. Sim, assim cada um vai saber, sim, vai saber de fato, de alguma maneira até se distanciar. Aí a superficialidade do convívio vai se dar, mas de alguma maneira com um certo respeito. Sim, o limite está lá. Porque você deixou a sua posição chegar antes mesmo de você no lugar. Aí cada um sabe, de alguma maneira lidar. É difícil? Sim, deve ser difícil para ambos os lados. Mas algumas vezes é necessário fazer o quê? E por que disso eu estou a falar? Porque Deus, sim, Deus me disse que era importante eu colocar, sim, a minha visão, sim, de mundo particular, sim, não usando como base especificamente aquilo que o mundo costuma enxergar, mas aquilo que Deus esteve a me dar, para saber de fato a estrada a pegar, saber a hora de parar, sim, porque ninguém pode apenas uma estrada pegar sem mesmo ter uma ideia,
do momento que é preciso com as paradas lidar. E isso você precisa considerar. Então Deus ali comigo a conversar, me disse mesmo, para eu, cânticos dos cânticos, vivenciar. Santo, não foi simples, cânticos dos cânticos, vivenciar. Mas Deus me disse, é preciso a gente de fato vivenciar cânticos dos cânticos antes de Eclesiastes chegar e antes de Lamentações se apresentar. Porque ninguém costuma festejar sem antes a igreja preparar. Santo. E fui mesmo a igreja preparar para cânticos dos cânticos poder se dar. Não foi uma coisa simples. Sim, porque a igreja não é uma coisa isolada no lugar. E Deus, ali me dando essa ideia porreta, de cânticos, cântico dos cânticos, preparar, compreendendo Eclesiastes, sim, porque para chegar em cânticos dos cânticos eu tinha que, de fato, por Eclesiastes passar. E para, de fato, compreender Lamentações, sim, se eu fosse por outro caminho, sim, se eu tivesse que voltar, eu teria que ir por Lamentações passar e compreender que é difícil. Sim, o ir e vir, sair de Eclesiastes, entrar em Cânticos do Cântico, passar por Lamentação, voltar por Lamentação, Cânticos do Cântico, Eclesiastes, e fazer esse movimento. E ali eu poder, de fato, uma ideia aceitar. Sim, que o apóstolo Paulo esteve a me dar. Eu poderia, de fato, até desmaiar diante da ideia que o apóstolo Paulo esteve ali comigo a tratar detalhadamente, incansavelmente, e eu com a minha cabeça a rodar de tanto ele me explicar para que eu pudesse aceitar. Claro que eu jamais iria desconsiderar as minúcias do que o apóstolo Paulo ali estava a me dar. Ele fazia questão até de um traçado. A questão que não bastava apenas eu aceitar, era algo que iria além de mim. Sim, não desse mundo aqui, mas daquelas outras pessoas que estavam ali. Santo Deus. Mas eu, compreendendo que ele só iria de fato disso tratar se eu realmente viesse com ele concordar. Fiquei a pensar na consideração que alguém pode ter por tua vida, assim, de forma tão particular. Porque ele tinha tudo para aquilo realizar. Ele tinha ciência, a teoria prática. Mas ele sempre esteve a me colocar nessa condição de ponto a se considerar. Aqui vai funcionar como cânticos dos cânticos, sim, o ponto-chave, para a gente poder esse movimento realizar. Poder compreender o passado e o desenrolar depois que você aqui esteve a chegar.
Foi difícil. Muito difícil, porque tinha tanta coisa ainda fora, assim, do lugar. Mas o apóstolo Paulo, com o divino ali a conversar, trazendo o entendimento de que, diante das circunstâncias, eu poderia realmente aquilo realizar, já que num caixão eu estive a entrar e toda a minha vida deixou de importar. É como, de fato, você osso triturar. Você no caixão, com a alçada. Para você carniça não virá. Chega alguém e lhe diz que você precisa mais do que isso realizar. Para eu ter, sim, o direito da minha própria biografia assinar. Sim, já que cada um resolveu a minha própria biografia tirar com uma roupa que eu jamais iria aceitar. Não iria num caixão ficar trancada viva no lugar se de fato aquela biografia eu fosse aceitar. Se fiquei dentro de um caixão trancada sem direito a nada, é porque eu jamais iria aceitar a roupa que quiseram me dar como desgraça do lugar. Eu prefiro mesmo ficar no caixão, isolada. Poderia até dizer morta-viva, dentro de uma casa, do que aceitar uma roupa de tamanha desgraça. Jamais. Jamais. Não daria essa roupa para ninguém. E o apóstolo ali me dizendo, para eu aceitar, osso triturar. Porque ele tinha certeza de que eu saberia, na minha casa, entrar e toda aquela ossada para mim voltar. O divino deu para ele essa certeza. Por quê? Sim, porque eu era acostumada mesmo a osso triturar para o mesmo lugar voltar e esse mesmo osso eu poder buscar. De tanta dor que estiveram a me dar. E não tinha como eu não triturar osso, não. Enfim, aceitei o que o apóstolo Paulo esteve a me pedir, de uma maneira diferente, já que eu teria que reconstruir a minha ossada diante daqueles todos ali, que com ele estiveram a me pedir para saber exatamente o que se passou comigo antes de estar aqui. E depois que os infames na minha vida resolveram de fato invadir. E foi difícil para mim. Mas pude. Um texto sim construir de acordo com o que se passou ali, trazendo o que de uma forma, vamos dizer assim, compacta, o que ali eu vivi
conforme o apóstolo esteve a me pedir. E ele, sim, o divino, deu até um nome para eu poder, sim, a estrada seguir. E não foi tão simples. Sim, porque eu teria que, de alguma maneira, sempre movimentar para o assunto do tempo certo encerrar. Por isso, hoje aqui, desse assunto eu estou a falar, porque gerou, de fato, um livro bem particular. O nome o divino esteve a me dar, ou muitas vezes ele gosta de realizar. A sublimidade de Deus em nós. Mas, certamente esse livro, eu vou mesmo compartilhar depois. Sim, depois que um certo, sabendo que um certo tempo, sim, chegar, porque se eu confio na estrada que Deus esteve a me dar, sim, e na possibilidade de escutar tudo que na estrada está, eu vou esperar. Se o movimento da Escritura Santa, sim, está entre Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos e Lamentações. Ali, Deus me disse, Maria de Cássia, vamos aqui parar. O que chegar, você vai ter que, de fato, pegar. Sim, é como você está numa estação, esperando o transporte. E tem as possibilidades. Deus me disse, o transporte Maria de Cássia não vai diferenciar, não. Não vai por outra estrada passar, não. Vai lhe levar para o mesmo lugar. Por isso, na estação, nós vamos estar. O transporte que chegar, nós vamos pegar. Seja como for, minha filha, eu tenho certeza que a sua bagagem você esteve a preparar com a gota de orvalho em primeiro lugar. Portanto, não há dúvida e não há dúvida e não há dúvida de que a estrada de Deus é uma só. Agora, os meios de transporte, Deus nunca esteve a limitar. Foi a lição que o profeta Jeremias muitas vezes esteve a dar para o povo do lugar. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Cada um podendo isso realizar de acordo com aquilo que o transporte da vida vai nos ofertar. Vou esperar o transporte da vida, conforme Deus esteve a me falar, dentro das condições do caixão que eu estive a entrar. Bom dia e bom dia sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos. Sim, que estiver a participar de algo assim tão particular. Bom dia sempre.